Hoje nós vamos falar sobre a misericórdia do Senhor. Então, hoje é o ponto de virada do livro de Joel. A partir de agora, a gente vai falar sobre coisas maravilhosas. Já falamos muito sobre o pecado, mas o pecado está hoje também no texto. Eu vou falar sobre o pecado também, mas vou falar sobre misericórdia. Então vai ser algo bom para o nosso coração. Diz o texto: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixem uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Vamos orar. Senhor, nesta tarde, noite de domingo, nós iremos observar o texto de Joel 2, do 12 ao 17, que fala da tua misericórdia. Nos faz aprender sobre ela nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e fica com o texto aberto nessa passagem, porque dela a gente não vai sair. Os 3 primeiros sermões em Joel, a gente falou sobre o profeta proclamando o juízo, e agora ele vai demonstrar que não pretendia colocar terror no povo à toa. Se ele falou tanto em pecado, tanto em juízo, tanto nas coisas que poderiam acontecer caso o povo não se voltasse para Deus, isso tinha que ter algum objetivo, isso deveria ter alguma finalidade. E a gente falou na última vez que esteve aqui, na terça-feira, no dia 4 de abril, que nós somos chamados ao arrependimento, porque vem o dia do Senhor, e esse dia é um dia difícil para aqueles que não se dobrarem diante dele e não considerarem a sua palavra. Mas então, qual era o grande objetivo de toda aquela proclamação de juízo? Incentivar o povo a se arrepender. Mas só incentivar a se arrepender, se fosse só isso, o povo diria: certo, nós vamos nos arrepender. E o que é que vem depois desse arrependimento? Normalmente, quando nós somos pequenos e fazemos coisas erradas, os pais castigam. Mas aí, depois do castigo, a gente se arrepende e pede perdão. E aí o pai diz: tudo bem, então eu vou sustar o castigo e devolver a você o que eu tinha tirado. Como eu sou ainda de um tempo de transição do analógico para o digital, poucas crianças tinham televisão no quarto. Geralmente se tinha mais na sala. Então era muito comum que os pais dissessem, naquela época, final dos anos 80, começo dos 90, você vai ficar 15 dias sem televisão. Isso quer dizer que você ia ficar no seu quarto, sem acesso à televisão da sala. Então você perdeu alguma coisa. Mas quando você se arrependia e quando o castigo passava, o que os pais diziam? Agora você pode voltar para lá. Isso quer dizer que havia uma esperança de que quando os 15 dias passassem, você voltaria a ter o que você gostava. Então, agora
Joel diz o seguinte: eu incentivo vocês a se arrependerem. Por quê? Porque vocês vão ter a esperança de ser perdoados. Então, o arrependimento está diretamente ligado à minha esperança, à sua esperança de que nós seremos perdoados. Então eu digo: Senhor, estou arrependido dos meus pecados. E Ele diz: e eu te perdoo. É por isso que faz todo sentido o discurso inicial de Joel. Os homens só podem ser restaurados a uma mente sã se eles tiverem esperança da misericórdia divina. Eu não pediria perdão a um Deus que eu saberia que Ele não iria me perdoar. Então preciso saber disso. Então Joel representa Deus aqui como propício e misericordioso, e dessa maneira amável ele atrai o povo ao arrependimento. Não se esqueçam, Deus é o Deus do juízo que já foi proclamado, mas ao mesmo tempo é o Deus também que ama vocês e espera pelo arrependimento de vocês. Esse arrependimento deve ser em duas fases, e são os dois pontos que a gente vai trabalhar nessa noite. Primeiro o arrependimento individual, depois o arrependimento coletivo. O arrependimento individual vai estar nos versos 12, 13 e 14. Eu quero ler com você de novo o versículo 12, que ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se. Só até aqui, por enquanto. Quando ele diz ainda assim, ele está falando daquele versículo 11, que a gente comentou da última vez, quando diz: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Depois de mostrar como é o dia do Senhor e fazer essa pergunta retórica de quem é que pode suportar, ou seja, ninguém poderia suportar esse grande dia nos termos que Joel já tinha apresentado. Mas ele diz: ainda assim, ainda que eu tenha falado sobre esse dia do Senhor, ainda que eu tenha mostrado a gravidade do dia do Senhor, ainda que eu tenha apresentado as consequências do dia do Senhor para quem não o segue, agora mesmo, neste exato momento, diz o Senhor, convertam-se a mim. Ou seja, ainda há tempo. Ainda há tempo para o povo voltar ao Senhor. Ainda há tempo de se arrepender de sua frieza para com Ele. Hoje, nós dizemos a mesma coisa. Se é seu caso aqui, ou se é seu caso lá, ainda dá tempo. Ainda há tempo de se arrepender. E hoje mesmo, agora mesmo, o Senhor diz: converta-se a mim. Não há nada perdido. Interessante que agora parece que toda semana tem uma moda diferente na internet. Toda semana tem uma trend, uma tendência. E agora as pessoas estão mostrando como estão atualmente e como eram antes. Aí diz: hoje eu estou acabado, eu estou no mundo, eu estou entregue a todo tipo de loucura que você possa imaginar. Mas não diga isso para ela. E aí essa pessoa que aparece nos próximos slides é uma pessoa que servia a Deus, que cantava, que era fervorosa. Aí diz: não diz nada para ela não, porque ela gostava disso. Ela gostava de estar perto dos irmãos, ela gostava de servir a Deus. Então não diz que hoje eu estou quebrado. E quando isso me vem na cabeça, quando isso me vem assim, esses vídeos, me vem à cabeça o seguinte: por que então, ao invés de não contar para o seu eu do passado como você está hoje, por que você não se arrepende e volta a ser aquela pessoa? Ainda dá tempo, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim. Dá tempo. Não espera para o último suspiro, não espera para a cama do hospital dizendo assim, esperando que alguém, um grupo de alguma igreja vá lá pregar para você, ou alguém da sua família tenha piedade e diga assim: se você mexer o dedo, eu vou saber que você se converteu. O dia é hoje. O dia da misericórdia do Senhor é hoje. Converta-se hoje. Mas ele diz que essa conversão precisa ser de todo o coração.
Deus chama para uma devoção por inteiro. Aí eu não posso falar em outra coisa. Eu vou ser chato num tópico que eu acho que todo pastor daqui é chato. Dízimo. Ah, pastor, esse negócio de dízimo, 10%, eu dou minha contribuição, Deus sabe. Quando você diz Deus sabe mesmo o que é que está por trás do não cumprimento dessa oferta de gratidão, que não enche o bolso dos pastores, mas faz a obra continuar. Você viu que a obra está continuando, né? Parte da oferta da gente. Aí a pessoa diz, eu não quero dar 10%, eu quero dar só 5%, porque senão vai fazer falta para mim. Tá bom. Deus chama você para uma devoção por inteiro. Ele não quer seu 10%, Ele quer seu 100%. Você não é dono de 1% da sua vida. Deus é dono de 100% dela. E você precisa colocar isso na cabeça. Você pode fazer os arranjos matemáticos que quiser, mas a sua vida é de Deus. Suas finanças são de Deus, sua família é de Deus, a sua casa é de Deus. Ponto. Ele não quer que você venha até Ele de uma maneira superficial. Ou seja, eu vou servir a Deus no domingo, porque é o dia do Senhor, mas de segunda a sábado eu faço o que eu quiser. Ou seja, uma vida que flerta com o pecado, uma vida que se acostuma com o alimento do domingo e passa fome espiritual nos outros 6 dias da semana. Tem que ser algo que não seja motivado por emocionalismo. Estou triste, vim para o culto. Alguém perguntou se eu quero Jesus e foi apresentado um Jesus que resolve problemas. Vou levantar a mão, vou na frente, alguém ora por mim e eu volto para casa transformado. Pá, passe de mágica. É isso? Porque na segunda vem tudo à tona. Na segunda não, no momento que você sai por essa porta. Aí ou tem firmeza para ser crente de verdade, ou vai sucumbir. Porque as tentações são grandes, os problemas são grandes, a natureza pecaminosa ainda está aqui. Não pode ser por desespero. Eu vou para a igreja porque eu não tenho 1 centavo. E eu sei que os crentes são tão bonzinhos. Deus vai tocar no coração deles para me ajudar. Então eu vou lá porque eu estou desesperado. Eu não vou procurando Jesus. Eu vou procurando algum alívio para o meu desespero. Eu não quero nada com a igreja, mas eu tenho alguém da minha família que está morrendo agora na UTI de algum hospital de Campina Grande. Eu vou lá pedir aos crentes que orem, porque eles têm fé, eu não. Você está procurando por desespero, mas Ele quer que você entregue todo o seu coração, com profundidade, com entendimento. Mas Ele acrescenta mais 2 coisas, mais 3 coisas, com jejuns, com choro e com pranto. Por que o jejum? Porque ele mortifica a nossa carne. Ele nos deixa mais fragilizados e mais dependentes de Deus. E você sabe que não é o alimento que você ingere que sustenta a sua vida, e sim a graça dele. Quando ele fala com choro e com pranto, nós devemos ser totalmente convertidos ao nosso Deus e buscá-lo quando nos desviarmos devido ao pecado. Você tem que chorar pelo pecado. Ah, pastor, mas eu já fiz isso tantas vezes, eu já pedi tantas vezes perdão a Deus. Pois é, se você não chora mais quando você erra, provavelmente sua mente está cauterizando ou já está cauterizada. Você não sente mais culpa pelo pecado. Vai ficando corriqueiro, confortável. Isso não pode acontecer. Quando ele fala no versículo 12, convertam-se a mim, ele repete no versículo 13, convertam-se ao Senhor seu Deus. Isso é uma necessidade urgente. Você diz que é cristão, mas você vive na prática do pecado. Isso é totalmente inconcebível. Não dá para encaixar uma informação com a outra. Sou cristão, vivo na prática do pecado.
necessário conversão. E aí eu vou inverter a questão. Muitas vezes a gente fala por vício de linguagem mesmo. Eu me converti em 2010. Até hoje está procurando mudança de vida, porque foi você que se converteu. Agora, eu fui convertido por Deus em 2010. Eu posso falar sem medo de errar que você tem 16 anos de crente, de mudança de vida, porque se foi Deus que converteu, eu duvido que Ele faça a obra pela metade. E eu duvido que Ele vá largar a sua mão até o final da sua vida. O nosso jejum, o nosso pranto não valem nada se nós não nos convertemos a Deus como nosso Deus. Jejum sem entrega de coração é só para você emagrecer. Não muda em nada a sua vida, não muda em nada a sua mente, não muda em nada o seu coração. Se você quiser fazer isso, fique à vontade. Aí você chama isso de jejum intermitente, você adota como uma possibilidade de melhora de condição física, você alia alguns exercícios e você vai ser fitness. Crente não. Tem que ter conversão do coração para que tudo isso aqui possa valer a pena. Quando nós estamos totalmente convencidos de que é nosso dever e interesse nos mantermos firmes com Deus, quando nós estamos intensamente tristes, porque em algum momento nós demos as costas para Ele, e em razão disso agora nós fazemos da sua glória o nosso objetivo, da sua vontade a nossa lei, e do seu favor a nossa felicidade, então nós retornamos ao Senhor. E isso todos nós somos ordenados a fazer. Nós somos ordenados a fazer rapidamente. Não deixe para amanhã. Por isso que ele diz agora mesmo: convertam-se a mim de todo coração. Versículo 13, ele diz: rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio irá-se, grande misericórdia. E a parte que eu vou ter que traduzir de novo com vocês, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Vamos lá, esse versículo 13 é um pouquinho mais difícil. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus. O profeta ele repete ainda que nós temos que nos voltar a Deus sinceramente. Todas as cerimônias que eles faziam, que eles achavam que os livrava dos seus deveres, eram inúteis e são inúteis quando não são precedidas por um coração puro e sincero. Vamos lá. Pastor, eu oro 2 horas por dia. Isso quer dizer que são 14 horas por semana. Eu sou uma pessoa de oração. Maravilha, meu irmão. Maravilha, minha irmã. Quanto desse tempo você adora a Deus nas suas orações? Quanto desse tempo você agradece a Deus nas suas orações? Quanto desse tempo você intercede por outros irmãos nas suas orações? Quanto desse tempo você faz pedidos a Deus nas suas orações? Que tipo de oração é essa que você está fazendo? É só para contar no relógio, comecei às 7, terminei às 9, e depois dizer para os outros que passou 2 horas de oração, e as pessoas dizerem, irmão fulano, esse é de oração. A glória está indo para quem? Acho que para Deus não é. Se for dessa maneira, não vale de nada. O coração tem que ser puro e sincero. Um coração puro e sincero sabe que a glória não pode ir para ele, tem que ir para Deus. Sabe que a maior parte do tempo que a gente ora deve ser em louvor a Ele, expressando a gratidão do nosso coração a Ele, dizendo a Ele quem Ele é para nós. O certo era a gente não pedir nada, porque já fez tudo. Ele já nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça, nós fomos salvos. Quer mais? Eu não quero. A vida que Ele nos deu já é boa o suficiente. Se Ele não fizesse mais nada, já estava tranquilo. Mas Ele ainda faz muito mais coisa. E a gente continua pedindo. Ele dá um apartamento, a gente quer uma casa. Aí Ele dá uma casa, a gente quer uma mansão. Ele dá uma mansão, a gente quer agora na praia. Ele dá da praia, agora a gente quer em Dubai. Me ajude. Deus faz muita coisa por nós. E o motivo deve ser sempre de gratidão, antes de qualquer coisa. Senhor, eu quero falar contigo dizendo que o Senhor é muito bom. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Começa a contar. Faz igual o hino antigo, conta as bênçãos. Diga tudo de uma vez. E aí você vai ver surpreso o quanto que Deus já fez. Vai dizer, meu Deus, olha a quantidade de anos que eu já vivi e tudo que o Senhor já fez. Ninguém poderia fazer isso por mim. Então, todas aquelas cerimônias, as orações, as entregas, as ofertas de libação, os sacrifícios que eles achavam que livrava eles dos deveres, nada daquilo servia se não fosse com o coração sincero. Nada. Por isso que ele está dizendo, rasga o coração, não rasga a roupa não. Não rasgue suas vestes, porque você acha que exteriormente você está dizendo a mim, que está se esvaziando dos seus ornamentos, se esvaziando da sua riqueza, e dizendo assim, Senhor, me humilho diante do Senhor. Não rasgue a roupa, rasgue o coração. Eu não quero uma atitude externa, eu quero uma atitude interna. Porque essa atitude interna, com certeza, vai ser exteriorizada. Ou seja, todo mundo vai ver a sua mudança, mas começa de dentro, não é por fora. Não quero aspecto de piedade, eu quero piedade na prática. Quando as pessoas rasgavam as suas roupas, elas estavam despidas diante de Deus e se despiam de todos os seus ornamentos, mas Deus queria que elas ficassem desgostosas com elas mesmas, tristes com o que elas tinham feito, desnudando o próprio coração, porque o coração dos hipócritas fica encoberto, eles escondem o que fazem, eles sempre recorrem a esconderijos para evitar a presença de Deus. Mas se você quer de fato encontrar a misericórdia de Deus, você tem que abrir o coração. Dizer, Senhor, o Senhor conhece, eu sou isso aqui. Então, conserta tudo que está errado. Me faz ser segundo a tua vontade. Que argumentos são usados aqui para então persuadir esse povo a se converter ao Senhor e se converter a Ele de todo o seu coração? Versículo 14. Versículo 13 ainda, e diz assim, porque Ele é bom e compassivo. Primeira coisa, nós temos a certeza de que Ele é em tudo um Deus bom. Quando você diz assim, que alguém é bom, o que é que você tem em mente? Pense aí. Assim, aquele meu amigo é um homem bom. Você vai falar isso geralmente de uma pessoa que te ajuda em algumas situações, que tem palavras de conforto quando você precisa, que te orienta em algumas decisões, uma pessoa que está sempre disponível para fazer com que a situação seja modificada, ela está sempre ali presente. É muito bom, sempre que eu preciso, ele está ali. Pois é, Deus é muito mais do que isso. Mesmo quando você não está, entre aspas, precisando, porque sempre a gente precisa de Deus, mas quando você acha que não precisa de Deus, Ele continua ali, esperando que você diga, Senhor, eu preciso de Ti.
Ele é bom. Porque a gente peca contra ele, ele continua dizendo: agora mesmo, se volte a mim. Tem que ser muito bom para ter a confiança traída todo o tempo pelos seus próprios filhos e ainda dizer: é só vocês se voltarem para mim, que eu perdoo, que eu recebo de braços abertos. Como o caso do filho pródigo: eu coloco um anel no dedo, eu dou novas vestes e ainda limpo todas as suas feridas, principalmente as internas que esse mundo fez em você. Mas nós temos outras razões. Ele é bondoso, mas ele é compassivo, ele é tardio em irar-se, é grande em misericórdia. Veja, nós temos razões para esperar que, por ocasião do nosso arrependimento, ele nos dê o bem que pelo pecado nós perdemos e do qual privamos a nós mesmos. Ele vai se compadecer quando nós nos arrependermos com o coração sincero. E aí eu quero falar sobre esse finalzinho do versículo 13, que é bem complicado, porque em algumas versões vai falar que ele vai se arrepender. Ele se arrepende quanto ao mal que havia anunciado. Na NAA você vai ter: ele muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Isso aqui dá um trabalho, porque se eu disser que Deus se arrepende, vai ter gente dizendo: opa, e aquele texto, pastor, de Números, que diz que ele nem é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa? A Bíblia entrou em contradição, foi? Não, tenha calma. Se eu disser que Deus muda de ideia, eu estou dizendo que Deus é mutável, mas a gente aprende desde o início a imutabilidade de Deus. É um dos seus atributos mais importantes. Eu mudo, você muda a todo tempo, a todo instante, mas Ele não muda, a sua palavra não muda. Como é que a gente pode entender então Deus se arrepender? Essa expressão causa muita controvérsia, mesmo que sempre a gente explique que isso se trata, prepare-se para escutar uma palavra muito estranha, um antropopatismo. Misericórdia, o que é isso? Antropopatismo é quando eu atribuo a Deus uma emoção ou um sentimento humano. Quem se arrepende? O homem. Ele volta atrás, ele muda de ideia, principalmente quando se vê apertado. Então, para que eu entenda e outras pessoas entendam, a gente usa esse antropopatismo para dizer assim: Deus não vai fazer mais o que Ele tinha dito que ia fazer. Então Ele anunciou o juízo, houve um arrependimento sincero, Ele não vai mais derramar esse juízo. Tá. Eu fui buscar outras traduções. E eu vou dizer a vocês, uma coisa que sempre me ajuda é buscar a língua inglesa. Ainda bem que Deus me deu a capacidade de ler inglês, porque a gente vai para textos muito mais antigos do que a nossa revista e atualizada João Ferreira de Almeida. A gente vai para coisa do século 16, 17. E aí eu fui para a tradução que eu acho que seria mais adequada. Ela está lá na ESV, English Standard Version. Se você procurar na internet, é a versão mais utilizada nas igrejas reformadas americanas e inglesas. É a nossa RA, para a felicidade do pastor Jamerson, que deve estar assistindo em casa, ou no trabalho. Veja só, na ESV nós temos a seguinte frase, onde está escrito na nossa: e muda de ideia quanto ao mal. Na ESV tem: He relents over disaster. Ele, Deus. O relents é abranda, e disaster é a calamidade. Então, Ele abranda a calamidade. O que foi falado por Joel do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 11? Vem
calamidade sobre aqueles que não ouvem a palavra de Deus, a orientação de Deus. Mas se houve arrependimento sincero, ele abranda a calamidade. Acho que melhora, né? Não é que ele se arrepende como a gente se arrepende, não é que ele muda de ideia como a gente muda de roupa, mas quer dizer que ele abranda, ele cede à compaixão, ele é compassivo, como diz o próprio versículo 13, ele é bondoso e compassivo, e a sua compaixão está em abrandar a calamidade que ele tinha prometido. Ou seja, Deus se compadece do povo que se arrepende do pecado cometido, abranda a sua punição, não trazendo todo o mal que inicialmente eles mereciam. Não se trata de mudança de ideia, mas de Deus agir com misericórdia. Misericórdia é justamente isso, Ele não dá a nós aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecíamos no início de toda a história? O inferno. Mas Ele nos salvou pelo seu amor e pela sua misericórdia. Por quê? Porque Ele fez com que a gente se arrependesse dos pecados. E Ele colocou fé no nosso coração. Arrependimento mais fé é igual conversão. E conversão é o que nós precisamos para ser, de fato, chamados de salvos, de filhos de Deus. Versículo 14, ele vai dizer: quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia. Mais uma vez, você já entendeu, né? Quem sabe ele não se voltará e abrandará a sua punição. E ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Aqui o profeta expõe a dificuldade de obtenção do perdão, mas não para deixar uma incerteza na cabeça dos homens, porque isso seria contrário à doutrina anterior, da certeza do perdão, a esperança do perdão, mas para criar neles um desejo pela graça de Deus. Dizer assim, se vocês se arrependerem, é bem possível, olha como a leitura fica bem diferente, é bem possível que Ele perdoe vocês, é bem possível que Ele abrande a pena, e é bem possível que Ele deixe uma bênção, a bênção de vocês trazerem de novo as ofertas, e serem recebidos por Ele. Ou seja, pouco a pouco, aqueles irmãos iriam ganhar coragem. Não é uma confiança que vai ser criada de imediato, mas pouco a pouco eles vão se chegando a Deus desejosos da graça de Deus, mas considerando as suas ofensas. Ou seja, eu sei que eu posso confiantemente elevar a minha voz em oração, e essas orações chegarão ao trono da graça, mas eu faço isso em nome de Jesus. Por quê? Porque eu continuo considerando, levando em conta que eu sou pecador. Ou seja, eu sei das ofensas que eu cometo, mas eu pouco a pouco vou me achegando a Deus por intermédio de Cristo. Esse povo precisava novamente ter essa vontade de estar perto de Deus, mas para estar perto de Deus só em Cristo, só por Cristo, e com o coração sincero. Mas não adianta só o arrependimento individual, tem que ter o arrependimento coletivo. Então agora eles são chamados a um arrependimento nacional, público, a ser exercido numa assembleia solene, para a glória de Deus, para a alegria do povo, e para que as nações vizinhas pudessem saber e observar o que os qualificava para essa volta da misericórdia de Deus sobre eles. E todas as pessoas, todas as nações iriam ser testemunhas admiradas dessa volta da misericórdia de Deus. Versículos 15 e 16.
como a congregação deveria ser convocada. Diz aqui: toquem a trombeta em Sião. Eu quero que você volte comigo lá para o versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Como é que começa o versículo 1? Mesma coisa, né? Toquem a trombeta em Sião. Da primeira vez, era para dizer o quê? Sobre o dia do Senhor. Vem ameaça. A trombeta é tocada para que você fique alerta, porque a ameaça vem. Mas agora a trombeta é tocada para reunir o povo, para um momento de arrependimento, para um momento de contrição diante de Deus. Depois ele vai dizer: proclamem um santo jejum. Então, pela lei, muitas festas anuais foram designadas, mas só um dia, só uma dessas datas deveria ser observado jejum nelas, que era o dia da expiação. Era um dia para afligir a alma. Se eles tivessem se mantidos próximo a Deus e ao seu dever, eles não teriam que observar mais nada. Mas eles haviam, pelo pecado, trazido os juízos de Deus sobre si. E eles são chamados agora com frequência a jejuar. Depois ele vai falar, ainda no versículo 15: convoquem uma reunião solene. Chame todos, convoque essa reunião. E no versículo 16 ele vai dizer: reúnam o povo. E você vai perceber que o reúnam o povo é o povo todo. Todo. Santifiquem a congregação, ou seja, reservem um momento para consagração antes dessa reunião. Tenham isso em mente para vocês se prepararem. Como é que você vem para o culto? 4 horas, vou tomar um banho, vou ajeitar os meus cabelos, para quem tem. O que vocês viram? É para quem tem. Eu não preciso, lava, sai. Vou colocar uma roupa de acordo com a ocasião. Vou ligar meu carro e vou para a igreja. Ou então vou chamar o Uber para ir para a igreja. Ou então vou me deslocar a pé para a igreja, que eu moro perto. Esse é o passo a passo do culto das 5 que você faz? Ou estou indo para a igreja. De manhã, chamaram o pastor para orar e dar a bênção apostólica, porque ele falou o texto que ia pregar. Antes de ir, deixa eu dar uma lidinha, só são 6 versículos. Eita, ele vai falar sobre isso. Isso aqui, eu não entendi muito não. Não, isso aqui eu compreendi. Vamos ver se ele vai falar a mesma coisa que eu entendi lá. Pede a Deus: Senhor, nesse culto fala comigo. Senhor, nesse culto alimenta o meu coração. Me abastece para essa semana todinha de dificuldades, de desafios, mas eu sei que também vai ser recheada de graça. Guarda os meus pés quando eu entrar na tua casa e faz com que eu compreenda aquilo que vai ser pregado, aquilo que vai ser cantado. Faz quanto tempo que a gente não faz isso? Se preparar com antecedência para adorar o Senhor. Orar, ler para entregar, refletir, memorizar, ruminar essa palavra. Eles deviam ter isso em mente. Vocês não vão só se reunir para falar coisas aleatórias, vocês vão se reunir para pedir ao Senhor que perdoe seus pecados. Vocês vão demonstrar arrependimento. Então isso tem que ser com sinceridade. Se preparem para isso, se consagrem ao Senhor. E ele diz no versículo 16: reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Todos.
O povo é representado pelos anciãos, a liderança, que se esperava que não se desvirtuasse, mas também pelas crianças e os que mamam no peito. É bom levar as crianças pequenas, a partir do momento que elas são capazes de compreender qualquer coisa, a reuniões religiosas. Às vezes a gente diz assim: não, mas é porque meu filho tem só 6 anos, ele não entende nada. Será? Que ele não entende? Uma criança de 5 anos que perde um ente querido, sente. Sabe que nunca mais vai ter aquela presença. Do jeitinho dela, na linguagem dela. Uma criança de 5 anos perde o irmão e diz que ele virou estrelinha. Perde um avô e diz que ele foi morar com Jesus. Está com o papai do céu. Mas sabe, sente. Não é da mesma intensidade da gente que já sofreu várias pancadas, mas sente. Eu digo isso porque eu perdi meu avô exatamente nessa época, entre 5 e 6 anos. E eu lembro dele até hoje. Ou seja, eu sabia. Eu chorei vários dias. E certamente você passou por isso também. Se ela compreende momentos como esse, ela vai compreender que Deus é bom. Que Deus perdoa os pecados que ela comete quando ela desobedece papai e mamãe. Ela vai compreender que ela não pode fazer coisas erradas na escola, porque não é só a professora que castiga, mas Deus também. Ela vai compreender que ela precisa dar testemunho de vida para os colegas, dizendo com a vida dela que Deus está dentro dela, dentro do seu coração. É óbvio que não vai ser um testemunho eloquente, mas ela vai dizer todos os dias, antes de vir para a escola: eu peço a Deus que abençoe todo mundo, peço a Deus que abençoe a tia, peço a Deus que abençoe meus colegas. Entende que precisa ser, essa sementinha precisa ser muito bem regada para que ela germine. Porque se não for com 5, 6, 7 anos, não espere com 18. A criança já entende alguma coisa, deixa ela aqui para escutar a palavra. Não espera a adolescência. Criança de 8 anos, na escola, já está sendo exposta a vários conteúdos dificílimos, complexos para a cabecinha dela. Mas ela tem que entender, porque ela vai ser avaliada quanto a isso. E nós somos avaliados quanto à nossa vida cristã. Então precisamos absorver aquilo que vai ser necessário para as provas às quais nós seremos submetidos. Eu preciso compreender desde muito pequeno que eu preciso de Deus. E que eu vou errar muitas vezes. Mas esse Deus é misericordioso. E Ele não vai me lançar no inferno porque eu errei 1, 2 ou 1000 vezes. Porque o sangue do seu Filho Jesus Cristo cobre essa multidão de pecados. Se eu crer nele de todo o coração e souber que o sacrifício que Ele fez na cruz foi válido pela minha vida. Ou você prega a cruz para o seu filho pequeno, ou você vai ter que carregar a cruz de uma vida inteira, triste pelo desvio, triste pelos maus feitos, triste pelas coisas podres que ele pode fazer, porque o coração humano sem Deus é podre. E nós vemos todos os dias o que o ser humano é capaz de fazer, a parte de Deus. Você quer chorar com a conversão do seu filho de alegria, ou quer chorar com a morte do seu filho longe de Cristo? O dia é hoje. Ele diz hoje: convertam-se a mim de todo o coração. Eles foram trazidos mesmo quando ainda mamavam e foram mantidos em jejum, para que pelo choro, pelo peito das mães, os corações dos pais pudessem ser comovidos a se arrepender do seu pecado. Olha, meu filho de meses
está tendo que enfrentar esse momento de jejum. Sabe por quê? Por conta do meu pecado. Então eu tenho que me arrepender para que meu filho possa sair desse momento. E quando ele for mais velho, eu vou dizer: teve um dia que nós nos reunimos em assembleia solene. Você era pequenininho, estava no colo de sua mãe e não podia amamentar, porque todos foram chamados a prestar um jejum santo ao Senhor. Sabe por quê? Porque seu pai pecou, sua mãe também pecou, todo mundo pecou. Você nem fazia ideia do que era aquilo e você já era alvo da consequência do pecado. Não queira isso para os seus filhos. Que lição preciosa que a gente vai ter muito mais na frente. O peso que se tem com o pecado, mas a graça de se arrepender dele e receber perdão. Deus teve compaixão das crianças de Nínive. Deus teve compaixão dessas crianças aqui. Deus tem compaixão das nossas crianças. Mas precisamos ensiná-las na verdade do Evangelho. Os recém-casados também não devem ser isentados. Olha o que diz aqui no finalzinho do versículo 16: o noivo sai do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que coisa difícil. Geralmente quando termina a cerimônia do casamento, o que é que os noivos vão fazer? Viajar. Se possível até de madrugada mesmo, já pega o avião, né? Vão para a sua lua de mel, um momento esperado, 3, 4 dias, às vezes quem tem mais dinheiro, uma semana, longe de tudo e de todos, só desfrutando daquilo que o Senhor uniu. Maravilha. Tem gente que espera pouco tempo para esse momento, namora só 1 ano. Tem gente que passa enrolando mais tempo. Não faça isso. Se arrependa hoje e case amanhã, o mais próximo possível. Mas aqui, meus irmãos, a situação era tão grave que não havia espaço para núpcias. Não havia espaço para que o noivo se alegrasse com sua noiva. O peso do pecado tem que ser eliminado pelo arrependimento sincero. Não deviam usar enfeites, não deviam se entregar à alegria, deviam se ocupar nos deveres do jejum público com a mesma gravidade e tristeza que qualquer um dos seus vizinhos. Ah, Senhor, mas eu não fiz nada, eu estava casando. Antes da cerimônia do casamento você não viveu, não? Você não pecou, não? Você não transgrediu minha lei, não? Você não esqueceu de mim, não? Vai jejuar, vai chorar, vai prantear, vai se arrepender. O versículo 17 mostra como o trabalho do dia deveria ser executado. O versículo 15 e 16 mostrou como a congregação devia ser reunida. E agora, como o trabalho deve ser executado? Versículo 17. Ele diz que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Ou seja, os sacerdotes devem presidir na congregação e ser boca de Deus para o povo e a boca do povo para Deus. Nesse momento aqui, eles eram, por assim dizer, essa mediação. Então eles precisavam dizer: Senhor, o teu povo te pede perdão, para que em um momento propício eles pudessem dizer: meus irmãos, Deus nos perdoa, porque nós nos arrependemos. Eles devem chorar entre o alpendre e o altar. Ali, entre esses dois pontos, eles costumavam oferecer sacrifícios. Portanto, agora que eles não tinham mais sacrifício para oferecer, porque tudo tinha se acabado na praga dos gafanhotos e na seca, eles deveriam oferecer sacrifícios espirituais. Então o povo deveria vê-los chorando e lutando. Essa era a grande necessidade daquele momento. Eles devem orar, aqui eles são colocadas em suas bocas as palavras que eles poderiam usar nas suas orações. E qual era a oração? Poupa o teu povo, ó Senhor,
E não faças da tua herança um objeto de deboche e zombaria entre as nações. O povo de Deus, quando está em aflição, devido à justiça de Deus, não pode esperar algum alívio, exceto o que vem da sua misericórdia. Então tem que clamar a Deus, pedindo que Ele poupe, e que não torne essa sua herança um objeto de deboche e zombaria entre as nações. Por quê? Porque se não houvesse nenhuma mudança e aquele povo fosse derrotado para sempre, iriam dizer: onde está o Deus de vocês? Vocês não servem a um Deus? Por que vocês estão passando fome? Aí eu me lembro que o nosso irmão Lázaro, também de saudosa memória, numa música, ele trazia essa realidade. As pessoas olhavam para ele, ele tinha sido convertido por Deus, e dizia: se tu é crente, por que tu passa fome? Aí ele lembrava para as pessoas: nem só de pão viverá o homem. Mas a situação dele era muito difícil, porque ele tinha deixado os holofotes, a fama, o dinheiro para trás, e estava vivendo segundo a vontade do Senhor. Ele estava sendo lapidado, quebrado. E as pessoas perguntavam: você é crente, por que tanta dor na sua vida? E ele falava que o deserto era a escola do Senhor. Eu entendo que tudo que eu estou passando é porque eu fui um miserável pecador. Fiz isso com prazer durante anos da minha vida. Então agora Ele está quebrando meu coração e está me fazendo de novo. Eu estou sendo ensinado a ser do jeito que a Escritura diz que eu tenho que ser. Está tudo certo. De maneira alguma deve ser permitido que digam de Israel: onde está o seu Deus? Você sabe onde é que está Deus? Onde é que Deus está? Está nos céus. Onde é que Ele está também? Ele está aqui. O Senhor está no seu santo templo. Abacuque 2:20 diz: cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está onde também? No nosso coração, na nossa mente, na nossa vida como um todo. Onde está o seu Deus? Num alto e sublime trono, governando a tudo e a todos. Goste ou não goste, Ele é Deus. Ele é justo. Ele é misericordioso. 3 aplicações para que a gente termine na hora, para que nós tenhamos o culto também das 19 horas. Eu só posso dizer, meus irmãos, que Deus é misericordioso e bom. Ele sempre dá aos seus filhos espaço para conversão e perdão. A porta dos céus continua aberta. Segundo, o primeiro passo para alcançar a misericórdia é reconhecer o pecado. Nesse texto foi apontada a necessidade de arrependimento individual e coletivo. E na vida da igreja, nós precisamos que todos estejam envolvidos em oração e arrependimento, para que todos recebam da misericórdia do Senhor. Não se iluda. Você pode ter uma igreja com 100 pessoas. Se uma tiver em pecado, a igreja padece. Esse é o poder do pecado. Mas se as outras 99 se reunirem em oração e chamarem aquela 100ª para se arrepender dos pecados, aí vem o poder de Deus, que é superior ao poder do pecado. A igreja volta para o trilho. A nossa vida volta para o trilho quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E aí vem o terceiro e último ponto: quando nos arrependemos, confessando o nosso pecado e abandonamos, nós podemos ter a certeza de alcançar a misericórdia divina. Por favor, quando eu pecar, quando você pecar, não se lembre só de 1 João 1,9. Ah, mas eu pequei.
Mas se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Aí eu peco de novo, aí eu vou confessar o pecado, porque Ele é fiel e justo para me purificar de toda injustiça. Aí eu peco de novo. Quantas confissões você vai fazer? Quantas confissões eu vou fazer? Provérbios 28, 13. Complementa a ideia. Eu preciso confessar, mas eu confesso e deixo, abandono, largo de mão esse negócio. Esqueço do pecadinho de estimação, jogo fora. E aí eu tenho a certeza que a misericórdia do Senhor, que esse texto expôs, vai ser na minha vida. Que a gente possa desfrutar da misericórdia do Senhor todos os dias das nossas vidas. Essa é a minha oração no nome de Jesus.